aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje falaremos sobre mutações e variabilidade genética em bactérias. Variabilidade está associada com duas propriedades fundamentais de um organismo, o seu genótipo e o seu fenótipo. O genótipo refere-se a toda a capacidade genética de um organismo encontrada no DNA. Na célula bacteriana, este inclui o DNA cromossômico, mas qualquer DNA plasmidial que possa estar presente. Tanto as condições ambientais quanto o genótipo podem influenciar o fenótipo de um organismo. Em outras palavras, algumas alterações fenotípicas podem ser causadas por alterações ambientais em vez de serem causadas por alterações das informações genéticas de uma célula. Embora algumas das alterações fenotípicas sejam resultado das mudanças ambientais, outras são resultantes da mudança do DNA. Isso pode ocorrer como resultado da mutação ou recombinação gênica. Apesar da taxa de mutação espontânea ser baixa, a velocidade em que muitos procariotos se dividem e o seu crescimento exponencial garante com surpreendente rapidez o acúmulo de mutações. Considerando que as mutações geralmente resultam apenas em uma quantidade muito pequena de alteração genética em uma célula, a recombinação genética normalmente gera alterações muito maiores. Em conjunto, mutações e recombinação são combustível do processo evolutivo. Uma mutação corresponde a uma alteração de natureza herdável na sequência de bases daquele genoma que é passada de uma célula-mãe para sua progênie. As mutações podem promover alterações, algumas vantajosas, algumas prejudiciais, mas a maioria é neutra e sem efeitos. As mutações espontâneas são aquelas que ocorrem independentemente de uma intervenção externa. A maior parte dessas mutações é decorrente de erros ocasionais no pareamento de bases pela DNA polimerase durante a replicação do DNA. Mutações que alteram somente um par de bases são denominadas mutações pontuais. As mutações pontuais podem ser provocadas por substituições de pares de bases no DNA, ou pela perda ou pelo ganho de um único par de bases. Quando os resultados de uma mutação são interpretados, o fato de o código genético ser degenerado deve ser sempre levado em consideração. Devido a essa degeneração, nem todas as mutações na sequência de bases que codificam o polipeptídeo o modificarão. Essas são o tipo de mutações silenciosas, isto é, mutações que não afetam o fenótipo da célula. Uma vez que o código genético é lido a partir de uma das extremidades da molécula de ácido nucleico, em blocos consecutivos de 3 bases, os códons, qualquer deleção ou inserção de um único par de bases resulta em uma alteração de fase de leitura. Essas mutações de alterações da fase da leitura podem acarretar sérias consequências. Inserções ou deleções de uma única base alteram a sequência primária do polipeptídeo codificado, normalmente de forma significativa. Essa foi mais uma contribuição para a página Microbiologia Online. Deixe seu like e até a próxima! Created using Powtoon.